O presidente dos Estados Unidos. Olá, pessoas. Voltamos pro Lidos e Curtidos. Isso, depois de um longo tempo de sumiço. Eu nem sei quanto tempo a gente sumiu. A gente sumiu tem um ano. Não. Quase 2 anos. Uns 6 meses, né? Mas assim, a gente parou de fazer vídeo com frequência tem bastante tempo, tem mais de um ano. Né? Basicamente a gente só tava lançando vídeo quando tinha Amigo Secreto. E de lá pra cá a gente já se mudamos de casa, estamos nessa casa nova que a gente tá amando. E, bom, a gente tava focando nessa casa, a gente tava focando a nossa vida em outras coisas, e aí a gente acabou parando o canal, e pra voltar foi um custo, porque a gente pensa em fazer edição de novo, em voltar a fazer as coisas, dá uma preguiça, mas agora a gente tá voltando. Já no meu caso eu tive uma ressaca literária enorme, que foi inclusive com o último vídeo que eu mostrei aqui no canal, que foi A Maçã no Escuro. Eu tava participando de um projeto, foi o 4º livro da Clarice que eu peguei, e assim... foi uma ressaca assim fortíssima, mas eu consegui quebrá-la no início desse ano. Eu tive uma ressaca também muito grande com livros. Eu não me lembro qual foi o último que me deu uma ressaca. Lembro. Eu tava lendo O Morro dos Ventos Uivantes, amei o livro. Aí logo depois eu quis pegar um mais ou menos do mesmo tema. Não tema tão parecido, mas pelo menos época parecida, que foi o E o Vento Levou. Pra quê, menino? Me deu uma ressaca. Quando eu vi o tamanhão daquele livro, aquele calhamaço na minha mão, e eu já estava um pouco saturado do tema. Eu gostei do Morro dos Ventos Uivantes, mas fiquei saturado, aí eu falei, não, chega, parei. E aí eu fiquei um bom tempo sem ler, bom tempo. Mas, por conta das adversidades, sempre a gente encontra uma coisa boa, né? Então, no meio dessa pandemia, dessa quarentena que a gente ficou mais tempo em casa, trabalhou menos, né? A gente encontrou mais tempo para ficar no lazer. E acho que foi nesse momento que a gente se voltou mais para a nossa vida dentro de casa, que a gente voltou a ler. Traduzindo essas palavras lindas, a gente ficou um pouco saturado também do lazer, né? A gente começou a querer produzir, a gente começou a falar, meu Deus, eu tô nesse mundo pra quê? Eu tô aqui pra quê? Eu tenho que produzir, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mostrar algo pro povo, cultura. E aí a gente resolveu voltar com o canal. Principalmente porque a gente percebeu que nesse período de quarentena as pessoas voltaram a acessar mais o YouTube e surgiram vários comentários no nosso canal, e isso meio que animou a gente a participar, a voltar pro canal. Animou. A gente ficou muito feliz com os comentários, porque, sei lá, acho que todo mundo gosta de que alguém no mundo sinta um pouco a sua falta. E aí quando a gente viu que a gente estava fazendo falta, deu certo. Voltamos! Mas a gente vai voltar com um pouco diferente, né? Porque assim, se eu for ler livros pensando, tenho que lançar um vídeo no canal sobre tal livro, não vai dar certo, porque vai me encher o saco. Eu já tenho meu trabalho fora do YouTube, então vai ser um trabalho a mais para dentro de casa, então não vai dar certo. Então a gente resolveu mudar um pouco Lidos e Curtidos. A gente vai dar mais atenção também para os curtidos, não só para os lidos. Exatamente. Ou seja, trocando em miúdos, vamos continuar com livros, mas com menos frequência. Até porque a gente quer ter um pouco mais de tempo para ler o livro e para digeri-lo. Eu acho que quando a gente estava com o canal antes, a gente não tinha tanto tempo para digerir o livro. Tinha alguns livros um pouco mais difíceis de se ler e a gente não tinha aquele tempo de esperar, né, pensar sobre o livro e ver se realmente gostou ou não, ou se realmente achou péssimo ou não. Tem livros, gente, que eu já terminei de ler, por exemplo, Madame Bovary. Eu terminei de ler Madame Bovary achando um saco, achando um tédio. Eu falei, meu Deus, como é que esse livro pode ser amado? Como é que as pessoas podem gostar? Aí depois de um tempo, eu tive o clube de leitura, que a gente tinha um clube. Faliu o clube, gente, infelizmente, mas enfim, um dia a gente retoma. E aí no clube a gente discutiu sobre o livro. Eu vi tantos outros olhares sobre cada parte do livro que eu fiquei, meu Deus, o livro é bom e eu não estava conseguindo entender que ele era bom de verdade. E eu fiquei com vontade de ler o livro de novo. Ainda não peguei, mas ainda vou ler. E aí eu fiquei com vontade mesmo, sabe, de ver tudo de novo. E eu falei, porra, até que o livro é bom, cara. Eu acho que isso acontece principalmente quando a gente trabalha com metas.
E uma maneira da gente não ficar aparecendo esporadicamente, porque o YouTube também cobra, a plataforma cobra que a gente apareça com frequência, uma forma da gente manter frequência falando de outras coisas que a gente faz da nossa vida. Exato. Então a gente vai falar talvez sobre música também, sobre filmes, outras mídias que a gente gosta também aqui no canal. Exato, a gente gosta de tanta coisa, por que não colocar um pouquinho de cada uma delas aqui também? Então a gente resolveu mudar o canal por isso, certo? Fizemos um resumão aqui, um resumão de tudo que aconteceu, mudanças, etc. O tédio de só ficar no lazer e querer produzir, mostrar algo pra vocês, a saudade que vocês sentiram da gente, tudo isso nos moveu a voltar! E a gente também conta com vocês para que vocês sempre estejam presentes aqui, comentem, conversem com a gente, troquem ideias, sigam a gente nas outras mídias, por exemplo, o Instagram, a gente está sempre lá. Aliás, pode se manter só no Instagram mesmo, o Facebook eu não pretendo levar adiante, o Facebook tá, ó... Não, o Facebook tá decadente, mas Twitter eu uso muito. O Twitter, tá bom. Twitter sempre rola uma baixaria. O Twitter é bom. A gente faz umas lives no Instagram de vez em quando. A gente estraga o Instagram um pouquinho com as nossas lives, mas tá tudo certo. A gente faz umas lives lá que não é muito voltada para livros, é mais do que, sei lá, do que rola na live, do que acontece. Às vezes começa pra ser sobre livro, mas termina virando outra coisa. Aleatória. Mas o Instagram é, assim, muito legal. Depende muito também da interação que a gente está tendo na hora. Às vezes as pessoas começam a falar de alguma outra coisa, eu falo de um livro, o livro remete a um assunto e tal, e a gente vai na onda. Mas ao mesmo tempo, eu não sou do time Instagram. Gosto do Instagram, uso mais por pressão do que aconteceu, né, na internet, que Instagram bombou, mas eu ainda sou muito voltado pro YouTube. E acho que a gente combina muito com o YouTube. Ah, sim, a gente gosta do YouTube bastante. O YouTube ainda é a nossa. É a nossa. Então, por favor, se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos com os colegas de vocês e sempre comentem pra gente ter uma relaçãozinha. Pra começar, então, só pra botar alguns nomes do que a gente tem feito, a gente vai falar então de alguns livros que a gente tem lido, novelas, etc, de uma forma bem resumida para vocês. Então vamos lá, Zezinho, o que você tem lido? Pegar aqui o Kindle. Nesse período, eu tenho lido um livro que eu tinha muito medo, que é O Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Mas não é porque é um livro de terror não, tá, gente? É porque... não é porque é um livro de terror, é porque a escrita aterroriza, né? Quem lê mete terror. Quem lê mete terror. É um livro realmente que o início é bem difícil, mas é aquela leitura que no decorrer que você vai acompanhando as páginas, você começa a entender a forma da escrita daquele autor, e aí às vezes você até volta pro início, como eu voltei, pra começar a reler tudo de novo e aí você entender. E é uma história assim muito apaixonante. Eu espero que eu consiga terminar esse livro ainda esse mês para poder trazer uma resenha, falar sobre ele em julho. E eu comecei a me interessar mais por esse livro porque nós começamos a assistir o Grande Sertão Veredas, a minissérie da Rede Globo. Esse DVD, ele foi lançado pela Globo, etc. Há um tempo atrás, eles pararam de fazer DVD de novela. Fiquei muito chateado. Mas por que a Globo parou? Porque agora eles estão com a proposta de colocar todas as novelas no Globoplay. É o futuro, né, gente? Agora nós não vamos mais possuir alguma coisa. A gente vai ter como um empréstimo, né? Porque a Globo pode tirar do Globoplay quando quiser. E a gente está pagando ali por mês por empréstimo, não por algo nosso. Isso é papo para outro vídeo, depois eu falo sobre isso. Enfim, o Grande Sertão Veredas é uma minissérie muito boa, que ela fez muito sucesso na época. Ela fez parte de uma tríade de minisséries que eram baseadas em livros, né? Livros famosos, clássicos. Dentre eles O Tempo e o Vento, O Grande Sertão Veredas também e O Tenda dos Milagres, do Jorge Amado. E essa série fez bastante sucesso na época. Os atores foram muito elogiados e o pessoal gostou muito, ganhou prêmios. E não sei mais o que falar. A não ser que eu fale da história. A história eu vou deixar por tua conta que tu tá lendo o livro. E basicamente a história é sobre o Riobaldo, que ele é um jagunço. É jagunço que fala, né? É o jagunço. Não, mas eles se chamam de outra coisa. Não, é jagunço, não é não? É jagunço, jagunço. É porque eu confundo. Eu sempre acho que eu sempre chamo eles de cangaceiros. Mas não são cangaceiros. São jagunços, eles são do sertão de Minas. Isso. E aí é um livro que ele fala basicamente como era a jagunçagem, que é o termo até que ele criou, se eu não me engano.
naquela época e como é que eles se organizavam. Falando assim, parece não ter muita graça, mas é muita graça porque... tudo que eu vou falar aqui é spoiler, então eu não vou falar muito. Mas é tipo assim, ele é um jagunço e ele tem muitas dúvidas se o diabo existe ou não. E ele tem meio que uma paixonite por um amigo dele. Gente. Pronto. Tá aí, é considerado um dos maiores relacionamentos homossexuais da literatura clássica. Eu li isso em algum lugar, mas eu tô rindo, gente. É por um spoiler, eu não posso contar. Vocês têm que ler o livro ou assistir a série, se alguém tiver acesso a essa série, porque é muito difícil ter. Mas se você não sabe qual é o segredo, não começa pela série, vai no livro. Melhor ir no livro. Na série vai ficar de cara. Você vai saber no primeiro capítulo. Por falar em tríade que tu falou... Do Tempo e o Vento e o Tenda dos Milagres. Uma tríade que eu vou conseguir completar nesse mês vai ser a Profecia. Olha aí. A minha tríade do mal. Que o primeiro livro que foi lançado foi O Bebê de Rosemary, que foi no final dos anos 60. Isso. Aí chegou O Exorcista, que também é muito bom, aqui nós temos os dois aqui. E agora vai ser relançado pelo Pipoca Nanquim A Profecia. Já tá em pré-venda, né? Já tá em pré-venda, eu espero que chegue em junho pra eu conseguir ler em junho também. Já comprou. Que A Profecia não foi um livro, assim, escrito ao acaso. Pelo sucesso do Bebê e do Exorcista, uma produtora de filmes, ela contratou o escritor para escrever o livro e logo depois lançar um filme. Então, assim, mas é um livro muito bom pelo que todo mundo fala. Então, estou ansioso por esse livro também. Esses outros, Bebê de Rosemary e o Exorcista, eles não foram escritos para fazer filme, Não foram escritos para fazer filme. Fizeram sucesso e aí chegou o filme. Interessante dizer que a gente tem vídeo aqui no canal sobre esses dois os primeiros, o Bebê de Rosemary e o Exorcista. Assistam lá. O Bebê de Rosemary foi um dos primeiros vídeos, acho que foi o segundo, terceiro, alguma coisa assim. Não, menino. Foi sim. Foi? Foi. Bebê de Rosemary foi bem cedinho aqui no canal. Acho que ainda era a primeira abertura, né? A única coisa que apareceu aqui é Furacão Anitta. Esse é meu. Bom, gente, eu resolvi ler Furacão Anitta depois desse bafafá que teve aí da Anitta com o Léo Dias e começou a rolar um papo de que a Anitta tinha mandado vários áudios pro Léo, enfim, pra quem não sabe, vou dar uma resumida. E aí ele mandou vários... eles eram meio que amigos, né? Uma relação meio estranha. E ela meio que passava essas informações pra ela não ter a vida pessoal dela passada adiante pro mundo inteiro, pro Brasil todo, por ele. É o que dizem, né? A gente não tem a certeza de nada, mas enfim. Dizem que era tipo um acordo não formal. E aí eu fiquei curioso de saber um pouco mais da Anitta. Eu não sabia que o livro ia começar na infância dela. Aí eu tava lendo, né? É uma biografia, não autorizada. Mas a gente descobriu depois que ela é que passava algumas informações que iam pro livro, então ela já sabia do livro, etc. Acho que foi uma jogada de marketing não colocarem que era autorizado. Mas então tu procura a biografia só por conta dessa polêmica, não que tu goste de Anitta? Não gosto das músicas da Anitta, mas eu fiquei muito curioso por conta desse bafafá todo aí. Queria ler, queria ver como é que era. E aí eu baixei no Kindle e comecei a ler. Ainda não terminei, mas vou terminar. Bom, outro livro que você tá lendo, Zé? Diga aí pra gente. Eu tô lendo, mas eu dei uma parada na Dança da Morte, do Stephen King. Justamente por conta da pandemia, porque na Dança da Morte ocorre uma super gripe. O Stephen King ele até se desculpou no Instagram, no Twitter, por ter escrito esse livro, né? Por ter previsto o futuro. Porque é uma super gripe que avassala a humanidade, todo mundo morre, mas assim, uma super gripe muito pior que o coronavírus, né? Terrível. Mas eu acabei deixando um pouquinho de lado esse livro porque eu tô dedicando mais tempo ao Grande Sertão, então não dá pra seguir com os dois. É um livro que demanda tempo, né, o Grande Sertão, porque ele tem um linguajar bem incomum, né? Na verdade é o sotaque deles, o livro é escrito da forma do sotaque deles de lá, não é? Da forma que eles falam, né? Que até dão a dica de você ler o livro em voz alta que você vai entender melhor. Não funciona muito comigo não, eu leio em voz silenciosa e consigo entender da mesma forma. Mas, né, se servir pra você, faz esse teste aí e vê se dá certo. E outro que eu
Tá, Dança da Morte tá um pouquinho afastado, mas outro que eu tô lendo junto com o Grande Sertão é Hilda Furacão. Hilda Furacão. Eu, Furacão Anitta, e você, Hilda Furacão, né? Hilda Furacão. Que, assim, a história é muito bonita. Eu já tinha assistido a série Hilda Furacão, né? Que também lembrei por estar assistindo o Grande Sertão Veredas. E também porque a gente tá muito voltado nesses textos de ditadura, séries de ditadura, livros que falam sobre essa época, e Hilda Furacão também se passa nessa época, né? E tem alguns personagens que são dentro do comunismo, dentro desse contexto. E aí peguei Hilda Furacão, tô gostando muito, e é muito legal porque tem muitas referências musicais da época. No próprio livro, é? No próprio livro. Ai, que legal! É. Que tipo, eles falam de alguma música? Eles colocam trechos, ele tá lá citando, e tal hora começou a tocar tal música, aí ele coloca um trecho da música. Bacana. Eu quero muito ler esse livro, eu já tentei ler ele numa época, muitos anos atrás, não tinha gostado. Acho que era muito preso à série, mas hoje em dia eu queria voltar a ler. Mas o início de Hilda Furacão realmente parece muito sem graça. Do livro? Porque o autor narrador, né? Ele foca muito nele logo de início, mas quando você vai chegando assim no Kindle, né, em 15%, 20%, fica muito mais próximo da série e fica muito mais interessante. Que a partir dali ele conhece a Hilda Furacão, né? Hilda Miller, né, até então, e vai indo. Pois é, eu sei que o livro, tanto o livro quanto a série, né, como se fosse narrado pelo autor, ele se coloca na série, ele mistura ficção com realidade, porque ele bota algumas coisas da vida dele, mas ao mesmo tempo, o personagem, a grandiosidade de Hilda Furacão foi quase que inventado. Ele se inspirou numa personalidade real. Vocês já devem ter visto fotos aí dizendo da verdadeira Hilda Furacão, mas que não era apaixonada por um padre, ela não tinha essa paixão proibida e etc. Ela acabou se casando com um jogador, então é bem diferente. Mas assim, muito boa a série, o livro deve ser muito bom também, porque a história é fantástica, gente. A personagem Hilda Furacão é muito encantadora, você fica viciado, é muito bom. E aí tem uma aqui que eu acho que você que tá lendo, que é 1968. Exatamente. 1968 eu vi nos créditos finais da minissérie Anos Rebeldes, que eu também estou reassistindo, eu e Zé. No final quando tá passando os créditos pra cima, né? Fala das referências de livros que foram estudados para se fazer a série. E dentre eles estava esse, 1968, do Zueni Ventura. Zueni Ventura. E eu tô lendo esse livro, ele começa num ano novo de personalidades da época, de intelectuais ou de artistas da época, e por aí vai, dali vai. Eu não vou contar muita coisa, mas é muito interessante. Você consegue entrar na dimensão do livro de uma forma única. Ele conta cada detalhe, ele vai ali da festa, e que aquela festa teve uma grande importância por conta justamente da união desses artistas e de bafafás que aconteceram nessa festa. Eu não sei se o livro todo fica nessa festa, mas eu sei que pelo menos esse início está assim. E muitos personagens do livro, os nomes foram colocados na série para outros personagens. Também tem aqui, mas aí são livros de contos, porque uma das causas que fez a gente voltar mais na leitura é porque a gente participou de um Veda que o canal Ser Linguagem fez de contos, e aí contos são fáceis, são rápidos, então a gente acabou pegando muito conto. Eles colocaram muito contos de temas políticos, né, da época da ditadura, e até por isso que a gente voltou mais para essas séries e para essas leituras. Inclusive a gente fez um vídeo lá que vocês podem assistir, vamos colocar o cardzinho aqui em cima, que foi na verdade o nosso retorno mesmo, né? Foi depois daí é que a gente gravou o vídeo da Maçã no Escuro. Isso, a gente nem retornou no nosso próprio canal, a gente voltou em outros canais. Acho que naquela coisa de gravar, né, a gente lembrou, poxa, por que a gente não tá fazendo pro nosso? E aí foi. Então a dica que funcionou pra mim, que pode funcionar pra você que tá em alguma ressaca literária, é você ler contos. Muito bom, porque não assusta, você vê ali, falta 2 páginas para acabar, então é fácil, eu vou ler. Quando você termina, você já tá afim de ler outro conto. Né? Você já quer pegar algo maior ou outro conto. E aí você sai da ressaca. Aos poucos você vai saindo, daqui a pouco você tá com coragem de pegar
um livro maior. E a gente leu Cadeiras Proibidas, né? Que tem Isso. tudo a ver com o tema de ditadura. E é muito interessante. Muito Depois interessante. confiram um vídeo que é muito legal. É isso. E vocês, o que é que vocês estão lendo aí na casa de vocês? Vocês estão conseguindo ler? Vocês estão conseguindo fazer alguma coisa que não seja Netflix? Porque é difícil, às vezes, a gente lutar contra o Netflix. Pra mim é super fácil, porque eu não suporto Netflix. Tu não gosta muito de filme. Eu não gosto de série. Eu sou preguiçoso. Série eu também não gosto, não. Também sou preguiçoso. Série americana. Mas filme eu gosto. Às vezes eu fico tentado a ir pra Netflix. Pronto. A gente Não pode... que seja algo ruim, tá, gente? Mas só ficar no Netflix também é meio chato, né? A gente também pode trazer alternativas de outros streamings para as pessoas usar. Ah, boa! Os que a gente usa sem ser a Netflix. O que vocês acham desse tema de vídeo? Comenta aí embaixo. Se vocês gostarem, a gente faz. E comenta embaixo também que outros temas vocês gostariam que a gente trouxesse pra cá. Por favor. E pra vocês não perderem nada, não se esqueçam de mais uma vez se inscrever aqui no canal, porque a maioria das pessoas que assistem nosso canal não são inscritos. Isso é um absurdo. Ó, até a tela tremeu. Poxa, tá vendo? O celular ficou chateado. Não, sério, gente. Poxa, vocês estão assistindo a gente, não se inscrevem. Poxa, cadê a ajudinha bacana? Cadê aquela ajudinha aí necessária? Por favor, né? Se inscrevam. Se inscrevam e dêem um like. Beijos e voltamos já já. Tchau.